Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro para continuarmos conversando sobre a obra de Dante, especialmente sobre o inferno, nesta noite gelada aqui em Curitiba. Bom, hoje chegamos no 12º canto, que é o canto dedicado aos violentos contra o próximo. Mas, na verdade, entre os dantistas, este é o canto conhecido como o canto dos centauros, porque embora o tema específico devesse ser a da punição ou da punição dos violentos contra o próximo, nós temos aqui uma porção do canto dedicado aos violentos muito pequena comparada com o espaço dedicado a estes maravilhosos seres da mitologia antiga. O canto se abre com a imagem do Minotauro e vai se encerrar com a imagem dos centauros. Nós temos aqui, então eu resolvi colocar na abertura do canto uma imagem do Minotauro, nesta Kilix. Kilix são aquelas taças, uma espécie de como dizer, perdi a palavra. Enfim, uma taça bem baixinha para se tomar vinho, né? De cerâmica, e nós temos figurado aqui o Minotauro, uma Kilix grega, que está no Museu Arqueológico Nacional da Espanha. E aqui ao lado nós temos também da Grécia, do Partenon, figurado uma luta entre um centauro e um lápita, o antigo povo da Grécia, da Tessália, que esta é uma métopa do lado sul do Partenon. A métopa são aqueles blocos quadrados que vão lá em cima no friso dos templos, normalmente em baixo ou alto relevo. Então aqui nós temos uma métopa do lado sul do Partenon que conta sobre a Centauromaquia, a Batalha dos Centauros, e se encontra no British Museum de Londres. Então aqui nós temos duas imagens para abrir o canto, com o Minotauro e um centauro aqui. Bem, nós temos então aqui os violentos contra o próximo como os pecadores punidos nesta primeira sessão do sétimo círculo, que, como vocês devem lembrar, nós vimos na semana passada, o sétimo círculo se divide em 3 sessões: os violentos contra o próximo, contra si mesmos e contra Deus, natureza e arte. Nesta primeira região, nesta primeira sessão, então, nós temos os violentos contra o próximo. O guardião de todo o círculo é o Minotauro, que se encontra logo na entrada, né? Nós já vamos conversar sobre ele. E depois os guardiões específicos desta região, desta seção primeira do sétimo círculo, são os centauros, que estão ao longo do rio no qual estão mergulhados os violentos contra o próximo. Então, os guardiões aqui são algo de especial, que dão uma mensagem de Dante sobre o que vai ser este canto. Uma grande homenagem de Dante a estes seres mitológicos, a estes seres híbridos mitológicos. E justamente essas duas criaturas fascinantes da mitologia grega, especialmente os centauros, pelos quais eu tenho uma paixão, uma admiração muito grande, adoro os centauros. Então, estas duas criaturas são híbridos entre o homem e o animal. E são uma escolha muito cuidadosa de Dante, no sentido de que ele uniu dois opostos, diametralmente opostos. Em que sentido? O Minotauro é uma degeneração do ser humano. É o ser humano que degenerou na mais pura bestialidade, na ignorância,
é um ser primitivo, irracional, e por isso ele é figurado dessa maneira, com corpo humano e cabeça animal, simbolizando a irracionalidade. E o centauro, que é o oposto, é o animal evoluído para uma humanidade inteligente. E por isso vai ter o corpo de animal, mas a cabeça pensante, a cabeça humana. Então é uma escolha de Dante muito apropriada para a mensagem que ele quer passar aqui sobre a violência de modo geral. Bem, como são punidos os pecadores? Estão imersos no Flegetonte, o terceiro rio infernal, que é este Flegetonte, um rio de sangue fervente. Né? E eles estão, os violentos contra o próximo estão, então, imersos em diversas medidas, alguns totalmente imersos, outros só com os pés no sangue fervente, e a profundidade em que eles estão imersos é correspondente à gravidade do pecado, da violência que eles cometeram contra os outros. E além de estarem cozinhando neste sangue fervente, eles ainda são atingidos pelos centauros, são flechados pelos centauros, cada vez que eles se erguem um pouco mais do que lhes é permitido. Os personagens principais que nós vamos encontrar neste canto são o grande centauro Quiron, o sábio que foi o preceptor de Aquiles e de Hércules e de outros, de acordo com as várias versões dos mitos e das lendas em que Quiron é um dos personagens. Sempre tratado como um sábio, mas variam as condições, os detalhes. Depois nós temos também o centauro Nesso, que, segundo a lenda, tentou raptar Dejanira, mulher de Hércules, e foi morto por Hércules. Hércules lhe atirou uma flecha envenenada com o sangue da hidra de Lerna, e o centauro morreu. Mas, antes de morrer, ele tirou o seu manto, a sua camisa, e entregou a Dejanira, dizendo a Dejanira que se ela fizesse com que Hércules vestisse aquele manto ou aquela camisa, Hércules voltaria a se apaixonar por ela, nesse momento em que Hércules estava interessado em outra mulher. E aí ela convenceu Hércules a vestir o manto, e o manto com o sangue envenenado do centauro provocou dores lancinantes em Hércules, tanto que ele não aguentou e se matou. Então, essa é a história do Nesso. Depois nós temos mais um centauro, que é o Folo, e depois nós temos aqui os tiranos. Os centauros são realmente os personagens mais importantes deste canto, mas os tiranos, que são os violentos contra populações e não contra indivíduos sozinhos. Então nós temos Átila, o rei dos Hunos, conhecido como flagelo de Deus. Temos Alexandre o Grande, provavelmente, talvez seja outro Alexandre, nós vamos comentar depois. Temos o Dionísio de Siracusa, e depois temos alguns nomes menores um pouco. Pirro VI, Azulino III e Obizzo, ou Obizzo, II d'Este, governantes ali do norte da Itália, da época de Dante. E depois, encerrando a lista dos violentos contra o próximo, nós temos dois bandidos famosos, conhecidos, da época de Dante, da região de Dante, ali da Toscana. Então não são, assim, personagens de muito fôlego, personagens muito conhecidos, conhecidos da época de Dante, mas acaba ali. Então nós temos aqui uma progressão dos personagens apresentados, mas na verdade é uma diminuição em relação à personalidade,
em relação à importância desses personagens, começando com o grande Chiron e acabando com esses dois bandidos que assaltavam e que assassinavam pessoas na época de Dante. Bem, nós vamos ver todos esses no detalhe logo após a leitura do canto, que eu peço agora para a querida Pauletta que nos presenteie com a sua leitura. Pauletta, por favor. Sì, grazie. Era lo loco ove a scender la riva venimmo al pestro, e per quel che veranco tal ch'ogni visita ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse al piano e sì la roccia discoscesa, ch'alcuna via darebbe a chi su fosse. Cotal di quel burrato era l'ascesa, e in sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca. E quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Lo savio mio in ver lui gridò: forse tu credi che qui sia il duca d'Atene che su nel mondo la morte ti porse? Partiti, bestia, che questi non vene ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, vidi io lo Minotauro far cotale. E quello accorto gridò: corri al barco, mentre che in furia è buon che tu ti cale. Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io già pensando, e quei disse: tu pensi forse a questa ruina che guardata da quell'ira bestial che ora spensi? Or vo che sappi che l'altra fiata, chi discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata, ma certo poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno. Da tutte parti l'alta valle feda tremò sì, chi pensai che l'universo sentisse amor, per lo qual è chi creda più volte il mondo in caosso converso. E in quel punto questa vecchia roccia, qui e altrove, tal fece riverso. Ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue in là qual bolle, qualche per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia e ira folle, che sì ci sproni nella vita corta, e nell'eterna poi si mal ci immolle. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, come quella che tutto il piano abbraccia, secondo che avea detto la mia scorta, e tra il piede e la ripa ed essa, in traccia, corrien centauri armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. Veggendoci calar, ciascun ristette, e della schiera tre si dipartiro, con archi e asticciuole prime lette, e l'un gridò da lungi: a qual martiro venite voi che scendete la costa? Dite il costinci, se non l'arco tiro. Lo mio maestro disse: la risposta farem noi a Chiron, costa di presso, mal fu la voglia tua sempre si tosta. Poi mi tentò e disse: quelli è Nesso che morì per la bella Deianira, e fe di sé la vendetta è lì stesso, e quel di mezzo che al petto si mira è il gran Chiron, il qual nodrì Achille, quell'altro è Folo che fu si piendira. D'intorno al fosso vanno a mille, saettando qual anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle, Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni: siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca? Così non soglion farli i piedi morti. E il mio buon duca, che già lì era al petto, dove le due nature son consorti, rispose: bene vivo e sì soletto mostrarli mi convien la valle buia, necessità ci induce e non diletto. Tal si partì da cantare alleluia, che mi commise questo ufficio novo, non è ladron né io anima fuia.
Ma per quella virtù per cui io movo li passi miei per sì selvaggia strada, danne un dei tuoi, a cui noi siamo a provo, e che ne mostri là dove si guada, e che porti costui in su la groppa, che non è spirito che per l'aere vada. Chiron si volse in sulla destra poppa e disse annesso: Torna e si li guida e fa cansar s'altra schiera vintoppa. Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facieno altri strida. Io vidi gente sotto infino al ciglio, e il gran centauro disse: E son tiranni che dier nel sangue nell'aver di piglio. Quivi si piango gli spietati danni. Quivi è Alessandro, e Dionisio, Fero, che fe Cicilia aver dolorosi anni. E quella fronte che ha il pel così nero è Azzolino, e quell'altro che è biondo è Opizzo da Esti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. Allor mi volsi al poeta e quei disse: Questi ti sia or primo e io secondo. Poco più oltre il centauro s'affisse sovra una gente che infino alla gola parea che di quel bulicame uscisse. Mostrocci un'ombra da l'un canto sola, dicendo: Colui fesse in grembo a Dio lo cor che in sutta misi ancor si cola. Poi vidi gente che di fuor del rio tenean la testa e ancor tutto il casso, e di costoro assai riconobbio. Così a più si facea basso quel sangue, sì che cocea pur li piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo. Sì come tu da questa parte vedi lo bulicame che sempre si scema, disse il centauro, voglio che tu credi che da quest'altra a più giù prema lo fondo suo, infin che si raggiunge ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge quell'Attila che fu flagello in terra, e Pirro, e Sesto, e in eterno munge le lacrime che col bollor di serra a Rinier da Corneto, a Rinier pazzo, che fecero alle strade tanta guerra. Poi si rivolse e ripassossi il guazzo. Obrigado, Pauleta. Bem, aqui nós temos mais duas imagens, uma das quais é facilmente reconhecível, é de Gustave Doré, que figura justamente o Minotauro acima dos dois poetas, né, o corpo humano e a cabeça taurina. E aqui do lado direito nós temos um afresco que foi tirado da cidade de Pompeia, né, todo mundo sabe, né, Pompeia, que foi soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo e foi descoberta no século XIX. Então aqui nós temos um afresco que foi retirado de uma das casas de Pompeia e foi reconstituído, restaurado e se encontra no Museu Arqueológico Nacional da cidade de Nápoles. Representa aqui Teseu na saída do labirinto. Nós vemos ali o Minotauro caído, morto, no chão à esquerda, e um dos jovens que Atenas mandava anualmente como um tributo a Creta. Depois que Atenas foi vencida por Creta, eles deviam mandar 7 garotos e 7 garotas todo ano a Creta para serem sacrificados, né, no labirinto de Knossos, onde estava o Minotauro. Então aqui nós temos o afresco que representa Teseu saindo do Minotauro, saindo do labirinto após ter matado o Minotauro. Bem, começamos então. Começamos com a descrição do lugar, a descrição do ambiente. Era um lugar onde, para descer a escarpa, chegamos ao pestre, e pelo que havia ali tal que toda vista lhe seria esquiva. Como aquela ruína que no flanco de cada trento há de debate, ou por terremoto, ou por falta de apoio, que de cima do monte de onde se moveu a planície, é a rocha tão íngreme que via alguma daria a alguém lá de cima. Temos, então, aqui a descrição desse ambiente que Dante compara com uma região, com uma, sim, uma região montanhosa, na,
na região italiana do Trento, na província de Trento, essa montanha que ruiu por causa de terremoto, por causa de erosões, e que eu mostro na foto aqui, se chama I Lavini di Marco. Então, exatamente lá na região onde Dante indica, ali no flanco de Caritrento, próximo ao rio Adige. Essa é uma região bastante conhecida, não só por ter sido citada aqui por Dante, mas também uma zona muito visitada, porque nestas montanhas, não nesta foto que eu escolhi, mas nestas montanhas há pegadas fossilizadas de dinossauros. Então é um lugar bastante conhecido. E Dante compara esta descida do sexto para o sétimo círculo justamente a este lugar. Aqui essa foto é feita de baixo para cima, então dá uma ideia das paredes que ruíram e formaram esta configuração. Bom, Dante diz então que era difícil de descer, mas se não fosse a ruína, seria praticamente impossível, porque teria a parede na vertical. Então, graças a essa ruína, eles podem descer até o sétimo círculo. Assim daquela escarpa era descida, e sobre a ponta da rocha quebrada, a infâmia de Creta estava deitada, que foi concebida na falsa vaca. E quando nos viu, a si mesmo mordeu, como aquele que a ira dentro ataca. Então vejam, a infâmia de Creta, o Minotauro, que foi concebido na falsa vaca. A falsa vaca, Pasífae, né, a esposa de Minos, que era o rei, ou Minos, que era o rei de Creta, e a mãe do Minotauro. Então, o Minotauro está aqui como guardião do círculo dos violentos, do círculo geral dos violentos, né? Contra o próximo, contra si mesmo, contra Deus, natureza. Por quê? Porque o Minotauro é essencialmente uma representação da degeneração do ser humano em uma criatura irracional, animalesca, violenta. Por toda a história, naturalmente, a lenda do Minotauro, nós sabemos, o Minotauro era violento, ele se alimentava desses jovens que Atenas era obrigada a mandar para Creta como um tributo, depois de ter perdido a guerra para Creta. Então, o Minotauro é um símbolo dos violentos contra o próximo, mas também da violência contra a própria natureza, e sendo violento contra a natureza, é uma violência contra Deus, porque este é um ser híbrido que não deveria jamais ter existido, não teria, se não tivesse sido concebido de maneira não natural. Então ele é uma violência contra a natureza e, portanto, contra Deus. E, para completar a tríade, Dante diz aqui, quando nos viu, a si mesmo mordeu, representando a violência contra si mesmo. Então, o Minotauro congrega em si esses três tipos de violência: contra o próximo, contra si mesmo, contra a natureza e Deus. O meu sábio para ele gritou: talvez tu creias que aqui esteja o Senhor de Atenas, que lá em cima no mundo a morte te impôs? O Senhor de Atenas, naturalmente, o príncipe de Atenas, né? Teseu, filho do rei Egeu. Então, Virgílio lembra aqui ao Minotauro aquele que o matou. Naturalmente, isso não despertará memórias muito agradáveis no animal. Bom, é claro que todo mundo sabe, basicamente, a lenda do Minotauro, né, o touro de Minos. Mas eu coloquei aqui, ao mesmo tempo, enquanto vocês me ouvem, podem apreciar essa belíssima ânfora ática do sexto século antes de Cristo, que representa o momento final da batalha de Teseu contra o Minotauro. Então, Teseu está dando ali o golpe mortal contra o Minotauro.
Bom, a lenda, com variações de detalhes, dependendo do autor ou da região onde se conta a lenda, mas, de forma geral, a lenda é esta. Na disputa pelo governo de Creta, Minos havia pedido a Poseidon, como prova de que os deuses eram seus aliados, que fizesse sair um touro das águas do mar Egeu, que Minos deveria exibir e depois sacrificar. Poseidon lhe mandou um touro branco maravilhoso, o que pôs fim à disputa. Minos se legitimou como rei, porém, encantado com a beleza do animal, sacrificou outro touro e ficou com o presente para si, quebrando a promessa, imaginando que Poseidon não se daria conta do engano. Mas, naturalmente, Poseidon, sentindo-se enganado, como castigo, pediu a Afrodite que fizesse com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. Afrodite fez o que Poseidon pediu, e Pasífae, apaixonada pelo touro, pediu a Dédalo que construísse uma vaca de madeira, dentro da qual ela se escondeu, e assim atraiu o touro para se unir sexualmente a ele. Dessa união nasceu a aberração, né, o monstruoso Minotauro, meio homem, meio touro. E o Minotauro foi então confinado no labirinto de Knossos, no subterrâneo do palácio de Minos em Knossos, e lá ele se alimentava desses jovens que lhe eram mandados anualmente por Atenas. Teseu, com a ajuda de Ariadne, por quem ele se apaixona e que se apaixona por ele também. Então, Ariadne, filha de Minos, meia-irmã, portanto, do Minotauro, ajuda Teseu, dando-lhe uma espada mágica para matar o monstro e o novelo de lã que ele vai desenrolando para depois encontrar o caminho de volta. Então, com algumas alterações, algumas variações, o mito é esse. Bem, então, Virgílio provoca o Minotauro, lembrando-lhe Teseu, que foi quem o matou, e depois fala muito rispidamente com ele. Parte, besta, que este não venha adestrado por tua irmã, mas vai para ver as vossas penas. Como aquele touro que se liberta quando já recebeu o golpe mortal e não sabe onde ir, mas aqui e ali salta, viu o Minotauro fazer igual. E aquele, atento, Virgílio, gritou: corre a passagem, é bom que tu desças enquanto ele surta. Bom, então aqui Virgílio sabe que com o Minotauro, que é bastante irracional, não há uma negociação possível. Né? Minotauro é a pura ignorância, é a pura animalidade que só tem uma aparência parcial de humano. Então, com ele não há como negociar. Não vale a pena discutir com ele, tentar convencê-lo. É mais ou menos como Virgílio faz com Cérbero. Naturalmente, com Cérbero, ele nem perde tempo dizendo nada, simplesmente lança um punhado de lama fedida nas bocas de Cérbero, e assim Cérbero se deixa enganar. Aqui o Minotauro também se deixa enganar por Virgílio, mas aqui é pelas palavras de Virgílio, porque as palavras de Virgílio têm, obviamente, a intenção de enfurecer mais do que naturalmente já é uma fúria, o Minotauro, para que ele, enfurecido, fique, como comumente se diz, cego pela raiva e perca a capacidade de pensar, de reagir, enfim, e se torne fácil de ser desviado, de ser enganado, de ser evitado pelos poetas. Então é isso que acontece. Virgílio faz com que o Minotauro se enraiveça ao ponto de perder a noção do que está acontecendo em volta dele. E os poetas então aproveitam para descer.
Assim descemos pelo acúmulo daquelas pedras que se moviam sob os meus pés pela nova carga. Então, naturalmente, as almas que não têm consistência, que não têm peso, não movem as pedras ou não movem nada quando se movem ali no inferno. Mas Dante, que tem o peso do corpo, faz com que as pedras rolem. Então, move as pedras. E Dante está calado, depois, naturalmente aqui entende-se que passou um pouco de tempo, e Dante vai calado, e Virgílio, que percebe isso, pergunta, ou fala, não pergunta, diz, tu pensas talvez sobre esta ruína que é guardada pela ira bestial que acabei de vencer? Ora, quero que saibas que a outra vez que eu desci aqui no Baixo Inferno, esta rocha não tinha ainda ruído. Como vocês devem lembrar, Virgílio, lá no canto 9, faz menção a uma vez em que ele tinha sido conjurado pela maga Eriton para descer até o fundo do inferno e buscar a alma de um soldado que tinha acabado de morrer na guerra entre César e Pompeu. Então, Virgílio desce lá para buscar a alma desse soldado que depois vai reanimar seu corpo para predizer o êxito, o resultado da batalha entre César e Pompeu. Então, Virgílio havia acenado a esse fato lá no canto 9. Mas agora ele atualiza Dante, dizendo que daquela vez que ele desceu, esta ruína não estava ainda, não havia esta ruína ainda, a parede da rocha ainda estava intacta. E aí ele continua explicando. Mas certo, pouco antes, se bem entendo, que viesse aquele que a grande presa tirou de Dite do círculo superior, então aquele que tirou a presa de Dite do círculo superior foi naturalmente Cristo, logo depois da sua morte, desceu ao limbo, o círculo superior do inferno, para resgatar as almas dos patriarcas bíblicos, daqueles que mereciam ser salvos e que estavam ali há tempo, há anos ou séculos, esperando justamente a descida do Salvador. Então, Virgílio diz, pouco antes da descida de Cristo, por toda parte o alto vale fedido tremeu tanto que eu pensei que o universo sentisse amor, pelo qual há quem creia várias vezes o mundo em caos convertido. Então aqui a referência é a filosofia de Empédocles, que é um filósofo pré-socrático do século V a.C., que, de uma certa maneira, estabeleceu essa ideia de que o universo é formado pelos 4 elementos principais, fogo, água, terra e ar. E que todos os elementos se equilibram por causa de 2 forças principais, o amor e o ódio. O amor une e o ódio afasta todos os elementos. Mas, às vezes, acontece que, por um pequeno desequilíbrio, vença o amor. E aí, todas as coisas voltam a se reunir, atraídos fortemente pela força do amor, e se retorna ao caos inicial. Então, é interessante esse pensamento, porque, segundo Empédocles, é a força do ódio que separa os elementos e que, portanto, permite a configuração de todas as coisas no mundo. Quando o amor vence o ódio, né, claro, o ódio separa as coisas que vão se configurando como o nosso universo, mas há um equilíbrio entre a força do ódio e do amor. Quando o amor vence o ódio, tudo volta a se juntar num ponto só. Então, é interessante pensar que é graças à força do ódio que tudo se configura e permanece em equilíbrio. Aristóteles depois vai retomar a teoria do Empédocles, vai comentar, enfim, não aceitando exatamente, mas partindo dela para fazer algumas considerações. Então, Virgílio continua ali, né? Naquele ponto, esta velha rocha, aqui e alhures, desta maneira revirou.
Então, quando houve o terremoto, Virgílio chegou a pensar que o universo estava sentindo amor, que tivesse havido um excesso de amor e que tudo estava voltando ao caos inicial. Na verdade, era o terremoto que houve quando da morte de Cristo. Mas fixa os olhos lá embaixo, que se aproxima o rio de sangue no qual fervem aqueles que com violência outros feriram. Então vejam, a ideia de Dante, claro, não é uma ideia totalmente original, né? O rio Flegetonte é um rio da tradição já grega, depois adotada pelos latinos, mas a ideia, a associação do rio de sangue fervente aos tiranos, aos violentos, aqueles que derramaram o sangue do próximo, porque o sangue lhes ferveu e eles transformaram a ira em violência. Então, vejam, extremamente apropriada a pena a estes violentos contra o próximo. Então, aqui o rio de sangue fervente. O rio não é nomeado ainda neste canto, vai ser mais para frente. Virgílio vai falar do Flegetonte, porque Dante vai perguntar, Dante não entende, cadê o Flegetonte? Virgílio daí vai explicar que Dante, mais uma vez, deixou passar uma informação óbvia. Ó cega cobiça e ira insana, que tanto nos esporeia na vida curta e na eterna tão mal nos imerge. Então, cobiça e ira. Nesta exclamação de Dante, ele define quais são os dois moventes mais frequentes à violência. A cobiça, que é, na opinião de São Paulo, a raiz de todos os males, como ele diz na primeira carta a Timóteo, né, lá ele diz literalmente, a cobiça é a raiz de todos os males. E Dante também fala da cobiça no seu texto de filosofia política, que é o De Monarchia, monarquia, mas em latim seria De Monarchia, sobre a monarquia. Ele diz, a obstinada cobiça extingue o lume da razão. Então, a cobiça está associada também à ignorância, porque extingue o lume da razão. E é justamente por isso que a cobiça é tão negativa. A cobiça é o contrário da justiça, na verdade. É diametralmente oposta à justiça. Porque a cobiça é querer o que não lhe pertence e agir para obtê-lo. E a justiça é a principal virtude dos governantes. Então, aqueles governantes que unem a cobiça e a ira são os piores violentos de todos, porque eles se tornam governantes ignorantes. Então, aqueles que unem a cobiça e a ira se tornam governantes ignorantes, porque a ira extingue o lume da razão. E como a justiça é a principal virtude dos governantes, quando eles perdem o domínio da justiça, eles se tornam tiranos. E a tirania é sempre negativa, porque o tirano, mesmo quando chega ao poder legitimado, da maneira que for, pelos votos de 50 e tantos milhões de brasileiros, ou da maneira que for, quando o tirano chega ao poder, mesmo legitimamente, mas passa a exercer o poder com violência e arbitrariedade, ele perde totalmente a legitimidade, a credibilidade e como dizer, a governabilidade. Então, cobiça, ira, que levam à ignorância, são os piores
pecados para um governante. E por isso Dante Dante faz essa exclamação antes de descrever os tiranos que estão ali mergulhados. Ó cega cobiça e ira insana, que tanto nos esporeia na vida curta e na eterna tão mal nos imerge. Dante escreveu isso para a sua época, não para a nossa, mas parece que permanece sempre adequado, né? Eu vi uma ampla fossa em arco torta, como aquela que todo plano abraça, segundo tinha dito a minha escolta. E entre os pés da escarpa e ela, em fila corriam centauros, armados de flechas, como costumavam no mundo ir à caça. Vendo-nos descer, cada um parou, e da esquadra 3 se separaram, com arcos e setas já escolhidas. E um gritou de longe: a qual martírio vindes vós que desceis a costa? Dizei-o dali, senão o arco uso. Bem, os centauros, essas criaturas extremamente interessantes, são criaturas inteligentes, são muito bem treinados, são organizados, mantêm uma estrutura bem organizada, como um pelotão militar. Eles têm todo um comportamento aqui totalmente militar. Parece um exército bem treinado. Porque, vejam, ele diz lá, em fila, então, organizados em fila, corriam os centauros, armados de flecha, como costumavam no mundo ir à caça. Vendo-nos descer, cada um parou, ou seja, todos param. 3 se separam da esquadra, como uma parte do pelotão que sai e o resto fica, por uma questão de organização e de proteção. E desses 3, um grita de longe, não se aproxima muito dos recém-chegados, e pergunta o que eles estão fazendo ali, para onde vão. E diz para ele, digam de lá, não cheguem perto, porque senão eu uso o arco, vão ser flechados. Então vejam, são muito bem treinados e sabem muito bem o que estão fazendo. Bom, o que representam os centauros aqui? Representam exatamente como o exército no mundo dos vivos, representam uma violência organizada e disciplinada com inteligência. Para Dante, eles representam a legitimidade do uso racional da força quando a força é necessária para manter a ordem, para manter a justiça, para manter a paz. Ou seja, quando não há um meio diplomático, um meio discursivo de se fazer valer a razão, a força é necessária. Então, é o meio legítimo de fazer valer a razão, quando não há outra possibilidade. Assim, se justifica o uso da força. Bem, segundo Boccaccio, que é o primeiro grande leitor e comentador de Dante, esses centauros aqui representam algo muito comum na época de Dante e de Boccaccio, mas que eles viam como extremamente prejudicial à ordem geral, à ordem política geral, que eram os exércitos de mercenários, que apoiavam quem pagasse mais. Portanto, não tinham pátria, não tinham honra. E isso favorecia os maus governantes, favorecia os tiranos. Então, assim como os mercenários que prestavam seu serviço aos tiranos, aqui também os centauros estão prestando serviço aos tiranos. O meu mestre, a resposta daremos nós a Quiron mais de perto. Mal foi tua vontade sempre tão ansiosa. Depois me tocou e disse, aquele é Nesso, que morreu pela bela Dejanira e fez de si a vingança a ele mesmo. Então Virgílio não responde a este que é apenas um soldado. Virgílio quer falar diretamente com aquele que comanda o pelotão de centauros. Então ele que conhece esses personagens todos
tanto que ele sabia que este que falou com eles é o Nesso, ele diz, não falarei com você, falarei com Quiron, que é o comandante. E aí ele fala de Nesso, né, lembrando que o Nesso foi aquele que, quando Hércules e sua mulher Dejanira precisavam atravessar o rio Eveno, Hércules atravessou, era um rio muito caudaloso, violento, mas Dejanira não podia atravessar, então Hércules pediu a Nesso que a levasse na garupa. Só que Nesso tentou raptar Dejanira, e aí o Hércules atirou a flecha que atingiu Nesso, enfim, aquela história que eu já contei no começo, né? Graças depois ao sangue, à túnica envenenada de Nesso, Hércules passou a sentir dores terríveis, mas como ele era imortal, ninguém podia matá-lo a não ser ele mesmo. Então ele se jogou numa pira funerária e assim morreu. Esta é uma das versões da morte de Hércules. Então, aquele centauro é o Nesso. E aí Virgílio indica outros dois. Aquele no meio, que o peito olha, é o grande Quiron, o qual nutriu Aquiles. Aquele outro é Folo, que foi pleno de ira. Bem, estes centauros foram também personagens de Virgílio, mas a fonte principal de Dante para estas indicações que ele dá aqui é Ovídio, as Metamorfoses. É de lá que Dante tira as histórias dos centauros. Quiron foi desde as primeiras menções literárias ao mito dos centauros, Quiron é considerado o mais sábio de todos os centauros, tanto que ele foi escolhido pela deusa Tétis para ser o preceptor de Aquiles. Por isso ele diz ali, o qual nutriu Aquiles, nutriu de sabedoria. Foi o professor de Aquiles, né? Foi o preceptor de Aquiles. E segundo outras versões do mito, foi preceptor também de outros heróis, inclusive de deuses. Foi preceptor, por exemplo, de Hércules, segundo outra versão. E aquele outro é Folo. Folo também é um sábio, Aqui Dante não adota essa versão do Folo, discípulo de Quiron, também um centauro muito sábio, muito simpático. Dante adota a versão de Ovídio, que enfatiza uma ação enlouquecida de Folo junto com outros centauros que, durante o casamento de uma princesa Lápita, uma princesa da Tessália, beberam demais e tentaram raptar e violentar as mulheres, inclusive a noiva. Então, Dante lembra aquela cena descrita por Ovídio nas Metamorfoses, que tem Folo como um dos centauros bêbados e enlouquecidos. Mas há várias outras versões do Folo como um centauro sábio também, discípulo do Quiron. Aqui nós temos ao lado uma ânfora grega, uma ânfora ática do VI século a.C., que representa justamente Hércules, que era amigo de Folo, num encontro diante de Hermes. Esta ânfora é uma ânfora etrusca, que se encontra no Museu Nacional Etrusco de Villa Giulia, em Roma. Em torno ao fosso vão de 1000 em 1000, flechando toda alma que se eleve do sangue mais do que sua culpa definiu. Então, aqui figurado ao lado direito, nós temos exatamente essa cena que Dante descreve e que o Doré representa. Os centauros flechando toda alma que se eleva um pouco mais do que a sua culpa definiu. Nós nos aproximamos daquelas feras esbeltas. Quiron pegou uma flecha e com a rabeira empurrou a barba para trás dos maxilares.
Quando descobriu a grande boca, disse aos companheiros: notastes que aquele de trás move o que ele toca? Então, Quiron é o primeiro, se não o primeiro a notar, pelo menos aquele que externa o fato de que ele notou de que Dante move o que ele toca, ou seja, é uma indicação de que está vivo. E ele diz: assim não costumam fazer os pés dos mortos. E o meu bom guia, que já lhe estava ao peito, onde as duas naturezas são conjuntas, respondeu: bem vivo está, e tão só mostrar-lhe devo o vale escuro. Necessidade o induz a tal, e não deleite. Bem, então Virgílio, que chega diante de Quiron, e Quiron deve ser enorme, porque Virgílio chega somente ao peito, onde as duas naturezas se encontram, então deve ser um centauro enorme, realmente. E assim ele normalmente era descrito nos textos literários. Virgílio, então, confirma que Dante está vivo e imediatamente começa a explicar a Quiron a situação, dizendo que deve mostrar a Dante todo o inferno, e não por turismo de Dante, não por deleite, o que é até engraçado, irônico aqui, né? Necessidade o induz a tal, e não deleite. Quer dizer, ninguém vai fazer turismo no inferno, né? Mas ele sente a necessidade de explicar aqui para Quiron por quê. E aí ele diz: alguém deixou de cantar aleluia, ou seja, alguém, Beatriz, desceu do empíreo, do paraíso, onde estava cantando a, a Deus, né, cantando aleluia, e me incumbiu deste ofício novo. Não é larápio, nem eu alma ladra. Então a explicação definitiva aqui, dizendo, Dante não é... esse larápio aqui está por desonesto, por cruel, enfim, por tudo que é negativo, significando simplesmente, não é uma alma destinada ao inferno. E Virgílio diz a mesma coisa, né? Nem eu, alma, ladra. Bem, vejam que Virgílio conversa muito tranquilamente, muito serenamente com o Quiron, porque Virgílio sabe que Quiron é um sábio, que com ele as razões, ou a razão, funciona. Então basta explicar a Quiron qual é o motivo, e Quiron entenderá. Não há nenhum problema. Mas por aquela virtude pela qual movo os passos meus por tão selvagem estrada, dá-nos um dos teus, dos quais estamos perto, e que nos mostre lá onde se passa, e que leve este na garupa, que não é espírito que pelo ar possa ir. Então, Virgílio conversa com Quiron desta maneira bastante respeitosa, naturalmente, porque Virgílio o respeita, sendo um sábio, Virgílio o respeita, um sábio conversando com o outro, mas também Virgílio conta toda essa história de que ele foi procurado por uma alma do paraíso que o incumbiu desta missão, levar Dante por todo o inferno e mostrar-lhe o vale infernal. Conta tudo isso porque sabe que Quiron aceitará, visto que este é um desígnio divino, sem contestar. Então ele conversa de uma maneira muito mais suave, muito mais gentil do que com quase todos os outros guardiões anteriores. E aí pede o favor, né? Que um dos centauros leve Dante até o outro lado do rio fervente, porque senão eles não têm como atravessar. E o escolhido vai ser Nesso, justamente porque Nesso já fazia esse serviço durante a vida. Nesso cobrava daqueles que precisavam atravessar o rio Eveno para levá-los de um lado para outro. Assim como fez com a mulher de Hércules, ou começou a fazer com a mulher de Hércules. Começou a atravessar e depois fugiu.
Quiron se voltou à sua direita e disse a Nesso: torna e guia-os, e desvia se outra esquadra se encontra. Vejam então que tudo aquilo que Virgílio previa realmente acontece. Quiron não pede mais explicações, não contesta, não discute, realmente simplesmente ouve, sabe que Virgílio está dizendo a verdade, aceita e dá a sua ordem, de uma maneira muito condizente com a condição de militar dos centauros. Se uma ordem vem de cima, ouve-se e obedece. Um manda e outro obedece. Não se discute a ordem. Ora nos movemos com a escolta fida ao longo da beira do fervor vermelho, onde os fervidos lançavam altos gritos. Então vejam que Dante se diverte um pouco aqui também descrevendo, e aqui, vejam que nós estamos chegamos no verso 100 deste canto, e somente agora é que os violentos contra o próximo vão aparecer. Eu já tinha comentado antes, mas agora é que eles vão aparecer. Então nós temos aqui 3/4 do canto que são dedicados primeiro o Minotauro, brevemente, mas depois praticamente todo o canto dedicado aos centauros. Por isso que os dantistas muitas vezes referem-se a este canto como o canto dos centauros e não o canto dos violentos contra o próximo. Então, eu dizia que Dante se diverte aqui, inclusive pelo uso das palavras, o léxico. Ele diz: nos movemos com a escolta fida ao longo da beira do fervor vermelho, onde os fervidos lançavam altos gritos. Então, sem muito respeito, porque Dante realmente não tem respeito por por estas almas, estes tiranos, uma classe que Dante despreza, aqueles que chegam ao poder, seja de maneira legítima ou não, e lá tornam-se algo desprezível. Então, Dante realmente tem em baixíssima conta os tiranos. E diz finalmente: eu vi gente mergulhada até os cílios, e o grande centauro disse: eles são tiranos que verteram sangue e bens destruíram. Aqui choram os impiedosos danos. Aqui está Alexandre e Dionísio Feroz, que fez a Sicília ter dolorosos anos. Bom, Nesso, então, explica quem são os danados ali punidos. Esses dois primeiros, Alexandre. Qual Alexandre? É muito provável que seja Alexandre o Grande, porque este modo de indicar, sem absolutamente nenhuma especificidade, nenhum detalhe, nada mais, nenhum epíteto, nada mais que pudesse identificar esse Alexandre, assim como qualquer outro nome, faz pensar imediatamente ao maior deles, aquele que, por antonomasia, é aquele um referido. Então, é muito provável que seja Alexandre o Grande. Mas há muitos estudiosos de Dante que dizem que esse Alexandre seria o Alexandre da cidade de Feras, na Tessália, que era conhecido pela sua extrema crueldade, que gostava muito de queimar os seus inimigos, os soldados, principalmente, que eram rendidos em batalha. Dizem os cronistas que em uma vez só, ele queimou 11.000 soldados. Enfim, há alguns dantistas que discordam de que este Alexandre seja Alexandre o Grande, que pode ter sido, Dante o elogia no convívio pela sua capacidade
de liderança, pela capacidade de governo mesmo, de expansão do império, etc., Dante o elogia, mas, ao mesmo tempo, reconhece que ele foi um tirano muito violento, que mandou matar filósofos e mandou matar seus parentes, seus amigos, enfim, qualquer um que discordasse dele corria o risco de ser assassinado. Bem, já o Dionísio está identificado mais ou menos aqui, porque esse Dionísio de Siracusa, que a Pauleta talvez conheça, não pessoalmente, mas Pauleta de Siracusa, então o Dionísio de Siracusa, que é um tirano do quarto século antes de Cristo, por tudo aquilo que eu consegui encontrar, que consegui ler sobre ele, há versões discordantes, porque alguns dizem que ele foi um grande soberano, um grande mecenas, que acolheu, que protegeu, que incentivou a produção cultural de poetas, escritores, enfim, de historiadores, de arquitetos, de escultores, de músicos, enfim, e de cientistas, muitos cientistas. Por outro lado, dizem que também foi um governante extremamente cruel, que não admitia o mínimo indício de uma discordância, de uma rebelião, de uma revolta, mandava matar por qualquer mínima suspeita. Além disso, há uma indeterminação entre Dionísio pai e Dionísio filho, chamado Dionísio o Velho ou Dionísio o Jovem. Então, esses dois são candidatos, porque não eram muito diferentes, seja do ponto de vista do mecenato, da proteção aos artistas e cientistas, seja do ponto de vista da crueldade para manter o governo. Independentemente de quem seja, são exemplos que Dante dá, não são as pessoas especificamente que contam quando Dante dá esses exemplos, nem aqui e nem na maior parte dos outros cantos, nem do inferno, nem do purgatório, nem do paraíso. Não são as pessoas específicas, mas aquilo que elas representam em termos de imagem social, imagem política, ou, enfim, imagem religiosa, é aquilo que conta. E aquela testa de cabelo tão negro é Azzolino. E aquele outro que é loiro é o Pizzo d'Este, o qual, na verdade, foi morto pelo enteado lá no mundo. Bom, aqui nós temos, então, dois governantes da época de Dante. Dante citou aqui, volta um pouquinho, dois governantes da antiguidade, Alexandre e Dionísio. Depois cita aqui dois da sua época, e que tem uma importância muito menor. São dois governantes ali do norte da Itália, o Azzolino ou Ezzelino, e essa variação é muito comum, não só em Dante, mas nos documentos da época. A variação de escrita dos nomes, parece que o escriba, aquele que ia escrever os nomes, dependendo da região de onde ele fosse, ele escrevia de uma maneira. Então a gente tem, às vezes, 3, 4 maneiras diferentes de escrever o nome de quem é citado, enfim, inclusive Dante. Alighieri com E, Alighieri, Alaghieri, Alagheri, né? Dependendo do documento, vai ter uma forma diferente. E claro que essas formas se multiplicam ainda se o documento for escrito em latim e em língua vulgar. Então nós temos várias maneiras de escrever os nomes. Bem, este governante, Ezzelino da Romano,
como vocês podem ver ali, nasceu no século XII e morreu pouco depois da metade do século XIII, então antes do nascimento de Dante. Foi um ghibellino, vigário imperial, quer dizer, representante do imperador Frederico II no norte da Itália. Inclusive, era genro do Frederico II, né, casou com uma filha natural do Frederico II, que se chamava Selvaggia, traduzindo selvagem, mas esse é um nome que era bastante comum. Até hoje ainda existe uma ou outra Selvaggia na Itália, mas lá naquela época era o nome mais comum. Era filha do imperador Frederico II e que casou com o Ezzelino da Romano. Bom, este era realmente, segundo as crônicas da época, que são bastante confiáveis, há vários documentos de vários cronistas de várias cidades diferentes, e todos dizem aproximadamente a mesma coisa, que era um governante muito cruel. E é claro que, além disso, como eu coloquei ali na informação, essa lenda da crueldade do Ezzelino da Romano foi que era ghibellino, partidário do imperador, foi amplificada pelos guelfos, adversários, portanto, dos ghibellinos. E depois o outro indicado ali é Opizzo, ou Obizzo, ou Opizzo, ou Obizzo. E aqui o acento varia. Em alguns documentos mais próximos de Dante, a gente tem os dois acentos, E escrito com P ou com B. Como eu falei, né, esses nomes variam muito nas escritas. Bom, da família d'Este, uma família de longa tradição de nobreza no norte da Itália, especialmente na cidade de Ferrara, e que vai ter uma importância muito grande nos séculos seguintes, porque para esta família vão trabalhar grandes autores, grandes poetas nos séculos seguintes, especialmente o século XV, o século XVI. Nós vamos ter lá o Ludovico Ariosto, por exemplo, que vai ser um secretário da família d'Este. É o Ludovico Ariosto que escreveu o maior poema do Renascimento europeu, que é Orlando Furioso. Então, nós temos essa família vai ter uma importância bastante grande. Antes do Ludovico Ariosto, nós temos o Matteo Maria Boiardo, também secretário da família d'Este. O Boiardo escreveu Orlando Inamorato. Depois o Ariosto continua as aventuras do Orlando, escrevendo Orlando Furioso. Esses dois trabalhando para a família d'Este. Bem, é uma família que Dante odiava. Dante odiava. E esta é a palavra certa, porque ele manifesta tanto na comédia, quanto no Monarquia, quanto no Convívio, sua antipatia pela família. Porque a família d'Este era uma família ligada aos guelfos negros florentinos, inimigos de Dante. Portanto, aí já está uma boa razão para ele falar mal desta família. Aqui ele não está falando mal, ele só está colocando este tirano da cidade de Ferrara no inferno como um tirano violento. Mas depois ele vai falar mal da família, várias vezes ainda, ao longo do poema. Bom, havia uma versão da morte do Opizzo d'Este que dizia que ele foi morto pelo enteado ou filho ilegítimo, e havia várias outras versões. Dante normalmente, e nós não vamos endeusar Dante, porque Dante tinha lá seus defeitos, toda vez que existem várias versões de uma mesma história, Dante escolhe a pior delas, a mais cruel, a mais cruenta, a mais, não sei, a mais negativa delas. Isso é praticamente regra quando
nós lemos os comentários sobre a comédia, e nós lemos nesses comentários as várias versões de de um episódio como este, por exemplo, a morte do Pizzo d'Este. Há várias versões para a morte dele. A, digamos assim, mais trágica é de que ele foi morto pelo filho ilegítimo ou enteado. É essa que Dante escolhe. Bem, e vejam como Dante constrói essa situação aqui. Quando o Nesso diz que o Pizzo d'Este, o qual, na verdade, isso é porque há várias versões, então esse na verdade quer dizer, ignore as outras versões. A verdade é que ele foi morto pelo enteado lá no mundo. E aí Dante finge surpresa. Então me voltei ao poeta para pedir confirmação, tipo, Nesso falou. Aí o Dante olha para o poeta, verdade? Não fala, mas esse olhar já diz tudo. E o Virgílio diz o quê? Este seja agora o primeiro e eu o segundo. Mas o sentido deste seja o primeiro é ele que está dizendo. Se ele diz, eu confirmo. Não tenho nada contra. Então, Dante está fazendo a figura do ingênuo aqui, né? E Virgílio confirma que se Nesto disse, deve ser verdade. Bom, continuando. Pouco adiante o centauro parou sobre uma gente que até a garganta parecia que daquela fervura saísse. Então vejam que primeiro eles estão até os olhos. Agora os próximos já estão até a garganta. Mostrou-nos uma sombra sozinha em um canto, dizendo: aquele feriu no colo de Deus o coração que sobre o tâmis ainda sangra. Bom, aqui tem uma história muito bem documentada nas crônicas da época, de toda a Europa, não só da Itália, não só da Toscana, da Toscana não, não só da Itália, mas de toda a Europa, porque foi, digamos assim, um acontecimento chocante, escandaloso para a época. Aquele referido ali por Nesso é o Guido de Montfort, filho do Simão de Montfort, que foi condenado à morte pelo rei da Inglaterra, Eduardo I. Eles eram primos. E o que aconteceu em 1272 é que o príncipe Henrique, que era primo do Eduardo I, mas alguns dizem que era filho ilegítimo do Eduardo I, do rei, ele estava voltando da, da Sicília. Ele tinha ido até a Sicília para buscar, para acompanhar os restos mortais, o corpo do Luís IX, que era o rei da França, o ex-rei da França. Ele tinha ido até a Sicília para acompanhar o cortejo, enfim, o grupo que estava levando o corpo de Luís IX de volta para a França. O Luís IX tinha morrido na cruzada. E nessa viagem, desde a Sicília, subindo todo o continente, toda a península itálica, para chegar até a França, eles pararam ali na cidade de Viterbo, próxima de Roma, e pararam para descansar, enfim, era uma etapa da viagem, e ali dentro de uma igreja, durante a missa, o filho daquele Simão de Montfort, que tinha sido condenado à morte pelo rei Eduardo I, estava ali na igreja e assassinou a punhaladas o príncipe Henrique. Diante de toda a comunidade que estava ali na igreja, inclusive 2 reis estavam assistindo essa missa, então na frente de 2 reis, de punhado de nobres e mais muita gente, provavelmente só da elite, porque era uma missa em que estavam 2 reis, não era para qualquer um entrar na igreja. Então eles estavam ali e o Guido de Montfort apunhalou e matou
o príncipe Henrique para se vingar do Eduardo I, que havia condenado o pai do Guido de Montfort à morte. Então isso foi um escândalo tremendo, está em todas as crônicas de todos os países naquela época, foi em 1272. Então aqui Ernesto indica esse que feriu no colo de Deus, ou seja, que matou, segundo os mais trágicos assim, foi no altar, porque o príncipe Henrique, tendo sido ferido, tentou se proteger no altar e lá ele acabou de ser morto. Então, no colo de Deus, e o coração do príncipe Henrique teria sido mandado para a Inglaterra e colocado numa copa, numa taça de ouro que ficava na mão de uma estátua. Isso não é confirmado, mas enfim, a lenda diz isso. Bem, Dante continua ali. Depois vi gente que para fora do rio tinha a cabeça e ainda o tronco. E desses, muitos reconheci. Então, aqui uma crítica indireta a Florença, a Toscana e a outras cidades da Itália pelas quais Dante já tinha perambulado no seu exílio. Né? Ele diz, muitos reconheci. Então, muitos italianos ali. Assim, mais e mais se fazia baixo aquele sangue, até que cozinhava só os pés. E então chegou do fosso o nosso passo. Então, a profundidade das águas vai baixando até que os violentos, não tão violentos assim, têm só os pés cozinhando no sangue fervente. E Honesto aí explica para Dante. Assim como tu deste lado vês a fervura que sempre baixa, disse o centauro, quero que tu creias que do outro lado mais e mais desce o seu fundo, até que alcança onde a tirania convém que gema. Então vejam, aquilo que eu falei sobre os tiranos, que são o pior tipo de violentos contra o próximo, né? É aqui que se confirma a opinião de Dante. Né? Os tiranos são aqueles que estão totalmente imersos, né? Aqueles que estão, ou talvez só com a testa para fora, porque são o pior tipo de violentos, porque a violência deles não é a violência contra um indivíduo, é sempre contra uma coletividade, contra muitos, contra milhares ou milhões, dependendo do tirano. Bem, a divina justiça aqui pune aquele Átila que foi um flagelo em terra, Epiro e Sesto. Então, de Átila não precisa nem falar, né? Vejo que aqui Dante brinca com o epíteto comum atribuído a Átila, o flagelo de Deus. Aqui ele diz foi um flagelo em terra. E depois, Pirro, e aqui há uma dúvida sobre qual Pirro. Existe um Pirro, rei de uma região noroeste ali da Grécia. Então, esse Pirro, que era o rei do Epiro, que esteve em guerra contra Roma durante muito tempo, ou um outro Pirro citado por Virgílio na Eneida, que é o filho de Aquiles, que também é citado como feroz e cruel contra os tiranos, e não muito nobre, não muito leal. Então, mais um assassino do que um guerreiro. E também o sexto. O sexto, esse sexto que eu coloquei, sexto Pompeu, filho daquele grande Pompeu, ou Pompeu o Grande, como era chamado, que combateu contra César. Então, pode ser este sexto Pompeu, e aí eu ia colocar aqui no texto do lado, esqueci, pode ser também o sexto Tarquínio, que é filho de Tarquínio o Soberbo, o último dos 7 reis de Roma, também considerado um nobre muito cruel. Então aqui pode ser sexto Pompeu ou sexto Tarquínio. Como eu disse, muitas vezes nós não conseguimos definir exatamente
quem é esse personagem citado por Dante. Claro que é sempre interessante, quando nós lemos ali Átila, sabemos imediatamente quem é, toda a sua história, enfim, o nome vem com uma carga semântica, uma carga de história, um patrimônio que significa muito. Mas, às vezes, nós não conseguimos identificar exatamente o personagem. Então, ele vale pelo que representa. Né? Pelo que representa. Aqui, Pirro e Sesto são dois outros tiranos cruéis. Que seja este Pirro ou este Sesto ou este, seria interessante saber. Mas não sabendo, sabemos o que representam. Assim, então ele diz aqui, né? E em eterno arranca as lágrimas que com o fervo de serra de Rinier de Corneto, de Rinier Pazzo, que fizeram nas estradas tanta guerra. E depois se voltou e reatravessou o passo. Então aqui vejam que ele começa falando dos tiranos mais importantes, daqueles que foram grandes tiranos. Não que Dante tenha uma admiração por eles, não, Dante despreza de qualquer maneira, mas pelo menos foram grandes. Então Dante os cita como exemplos e vai diminuindo, digamos assim, o status desses tiranos, desses violentos, até chegar a dois, não vou dizer dois ladrõezinhos de estrada, ladrõezinhos de rua, porque as crônicas da época também dizem que estes dois, Rinier e Rinier, mesmo nome, dois bandidos que eram oriundos de famílias nobres e que simplesmente, por desavenças com a própria família e com a própria administração da cidade, desistiram dessa vida de nobre e se deram às estradas. Se tornaram ladrões, latrocidas, na verdade, né? Matavam, roubavam, estupravam, destruíam propriedades, enfim, tudo que achassem necessário para obter o que queriam. O que queriam? Dinheiro, essencialmente. Então, Dante acaba com esses dois ladrões que, se não fossem as notas, os comentários dos estudiosos, dos comentadores, dos leitores de Dante, da época de Dante, ninguém mais saberia que existiram estes dois, porque eles não eram famosos a ponto de ficar para a história. Talvez nós possamos até fazer uma certa analogia com o cangaceiro Lampião, aqui na nossa época. Está bem longe lá atrás, mas todo mundo que tem uma certa cultura já ouviu falar do cangaceiro Lampião. Mas provavelmente daqui a 200 anos ninguém mais vai ter a mínima ideia de quem fosse Lampião. Então, assim, me parece que é uma analogia possível com estes bandidos. Exceto que no caso desses dois foram imortalizados por Dante, aqui no círculo dos violentos. E bem, para encerrar esta nossa leitura de hoje, eu tenho aqui uma miniatura de uma edição da Divina Comédia do século XV, da cidade de Ferrara, lá no norte da Itália, a cidade justamente perdi o nome do sujeito que o Pizzo d'Este, é a cidade do Pizzo d'Este, a cidade de Ferrara, e aqui a gente tem uma miniatura de uma edição da Divina Comédia da cidade de Ferrara do século XV, em que nós temos ali o centauro Nesso levando Dante na garupa para levá-lo até a outra margem do Flegetonte. E ali, no vermelho ali, nós temos as almas dos violentos mergulhados nesse sangue que está fervendo. E com essa miniatura, aqui eu tenho as referências bibliográficas, com essa miniatura nós encerramos o canto hoje e
Vou procurar criar um certo suspense para o próximo canto, porque o canto 13, como eu já disse na semana passada, antecipando bastante, é um dos meus preferidos. É um canto realmente de uma perfeição na sua elaboração, na sua configuração total. É um canto de uma grande perfeição em termos do cuidado com o vocabulário, do, ah, das soluções encontradas por Dante para várias questões que eu não vou antecipar. Então, se por acaso alguém não leu ainda a comédia, não conhece, vai ter algumas surpresas neste canto, porque é um canto realmente extremamente interessante. É o canto dos suicidas, basicamente. Então, nós vamos nos divertir bastante no próximo canto, na próxima semana. Então é isso, eu fico por aqui, espero que todos fiquem bem, sem violência, pelo amor de Deus, muita paz, muita serenidade, muitas leituras boas e nós nos vemos na próxima semana. Até lá!